Estamos a celebrar 59 anos enquanto igreja aqui na cidade de Lisboa. Muitas vitórias o Senhor nos deu ao longo destes 59 anos e, tal como as crianças leram, o Rafa pode contar algumas dessas histórias desde o início. Muitas lutas também passamos. Contudo, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e que toda a glória daquilo que aconteceu deve ser dada somente a Deus. Por isso nós vimos no primeiro domingo que toda a glória deve sempre ser dada a Ele, ao nosso bom Deus. Quando uma igreja tem esse objetivo de viver para a glória de Deus, certamente viverá em comunhão com o próprio Deus, ao estar ligada com Cristo, ao estar desligada do mundanismo e onde os seus membros, os membros da igreja, estão ligados uns aos outros. Somos igreja porque temos uma missão. Nós temos um propósito para existirmos. Não somos igreja apenas para nos reunirmos aos domingos. Estarmos juntos noutros momentos como nós hoje vamos poder estar no almoço comunitário. E podemos também orar uns pelos outros nos encontros de oração. Nós somos mais. Vai para além disso também, ser igreja. Jesus foi muito claro quando deu a missão: fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo em todas as nações. Gostava que pensássemos em alguns aspectos, os quais irei repetir ao longo da pregação. Temos tido alegria por sermos de Jesus? Temos sentido alegria pelo facto de pertencermos a Jesus? As pessoas à nossa volta percebem, veem a ligação que nós temos com Jesus Cristo? A quantas pessoas nós temos falado de Jesus? Por quantas pessoas temos orado para que Deus salve? Pastor, eu tenho orado, mas não tenho visto nada. Persistência. Nós acreditamos em Deus, que tem poder para quebrar qualquer coração. Por isso nós devemos orar. Se porventura falamos, devemos dar graças ao Senhor. Mas se porventura não falarmos, o que é que nos impede de falarmos de Jesus? Por acharmos que talvez a palavra não seja poderosa? Por vergonha? Por já termos falado uma vez? Ou não falamos por causa da necessidade de sermos aceitos pelas pessoas? Medo de sermos enxovalhados, gozados? Porquê que não, se isso for de facto a realidade, porquê que não falamos mais de Jesus? No dia 28 de outubro, há quase 7 meses, afirmei: estou como pastor desta igreja há 5 anos. É verdade que as pessoas gostam de mim, eu sei que isto às vezes é difícil, e da minha família. Cuidaram de mim na minha doença e no processo da casa. A igreja tem crescido, de quase 40 pessoas em 2013, estamos agora com um pouco mais de 100 pessoas, se vierem todos. Contudo, desde que estou cá, ainda não vi, admito estar enganado, ninguém a converter-se vindo do exterior da vida da igreja, isto é, alguém que veio por ter sido evangelizado, convidado por nós. Por isso também não vi batismos, apenas os filhos de crentes ou pessoas que vieram por elas até nós, sabendo que quando cheguei a igreja não tinha batismos há 11 anos. Ou seja, 16 anos, que até podem ser mais, no total, sem batismos por testemunho. São muitos anos sem conversões e batismos de pessoas que vêm através da nossa atitude evangelística. Eu não estou a culpar ninguém. Aliás, tenho refletido muito porque, como líder espiritual desta igreja, sou responsável por não cumprirmos os propósitos para a vida da mesma. Eu não posso passar impune. A palavra também é dura para a minha vida e para o meu ministério. E a palavra diz que nós fomos criados e somos igreja e somos chamados para anunciar o Evangelho. Eu continuo a acreditar que Deus salva pessoas, pois vejo, felizmente, muitas conversões, muitos batismos a acontecer. A desculpa é Deus que salva, eu falo, mas é Deus que salva, não pode servir sempre.
16 anos é muita coisa. Por isso, só tenho que pedir perdão publicamente e orar para que Deus nos dê uma consciência missionária. Tudo farei, disse eu, para que esta situação mude. E irão perceber estas mudanças, pois em tudo o que fizermos, esta componente terá de estar presente. O que mudou nestes 7 meses? Nada? Pouco? Muito? Atenção que não falo só de resultados. Na verdade, é o Espírito que dá o crescimento, mas da nossa atitude na vida. Vamos olhar para um texto subejamente conhecido e refletirmos naquilo que a Palavra de Deus nos diz sobre a missão que Jesus confiou à Igreja neste dia de aniversário. E estamos a aproveitar este dia para falar à própria Igreja. Então, Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galileia para que fossem até ao monte que Jesus tinha antes dito. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até ao final dos tempos. Este texto que acabámos de ler surgiu após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Logo, após este momento, Jesus apareceu aos seus discípulos, o que indica que alguns deles o tinham visto e outros que, apesar de não terem visto, já tinham ouvido dizer que Jesus tinha ressuscitado. Este acontecimento, muito possivelmente, é o mesmo que o apóstolo Paulo relatou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde diz que estavam mais de 500 pessoas reunidas para verem o Senhor Jesus Cristo. Então olhemos novamente para o texto. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. É importante então salientar que quando Jesus morreu, os seus discípulos ficaram assustados, desesperados, temerosos em relação ao futuro, porque abdicaram de todas as coisas para seguir um homem que já não estava mais com eles. E abdicaram de tudo para seguirem um homem, para serem pescadores de homens. Ao lermos este capítulo 28, podemos ver que Jesus tinha dito que gostava de se encontrar com os discípulos na Galileia. Será que após tudo o que aconteceu, estes discípulos acreditaram na palavra do Senhor Jesus? Será que, na verdade, acreditaram que Jesus tinha ressuscitado? Alguns viram, outros só ouviram dizer. Diz-nos este versículo que, apesar de todas as tensões existentes, os discípulos foram na mesma. Versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Mateus escreveu este texto e, sendo ele apóstolo, relatou tudo aquilo que viu. Não se omitiu de mostrar as dúvidas que houve em alguns discípulos. Podemos notar assim pelo menos 2 aspectos importantes neste versículo. Primeiro, os discípulos amavam a Jesus porque assim que o viram, adoraram imediatamente. Reparem no texto. E quando o viram, o adoraram. Eles adoraram porque sabiam quem era Jesus. A adoração é o resultado da rendição total do adorador para o adorado. Alguém que diz e reconhece: eu nada sou perante aquele que estou a adorar. Por isso nós devemos adorar única e exclusivamente a quem? Ao nosso bom Deus. A adoração é o resultado da rendição total do adorador perante o adorado. Em segundo lugar, alguns duvidaram. A palavra de Deus é muito interessante por diversos aspectos. Um desses aspectos é que eu acho muito relevante, é que a Bíblia não esconde momentos de pecado na vida das pessoas, ou momentos de dúvida. Talvez isto aconteça para nos identificarmos com as suas vidas e para percebermos que a graça de Deus é sempre maior do que qualquer pecado que nós tenhamos cometido ou qualquer dúvida que possa acontecer na nossa mente. Neste caso, alguns discípulos duvidaram, provavelmente, do que estavam a observar.
talvez até confusos após tantas emoções vividas entre a morte, entre a ressurreição e a aparição. Alguns duvidaram. Já antes tinha duvidado também Tomé. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. As primeiras palavras de Jesus aos discípulos serviram para mostrar quem ele era, como também o seu domínio. Reparem, toda a autoridade, aqui a ideia é todo o poder me foi dado. Todo. Jesus foi então à cruz para declarar a sua vitória, vitória essa contra este mundo, e mostrar-nos também que na sua ressurreição há poder para ressuscitar todos aqueles que reconhecerem Jesus como seu Salvador e Senhor. Jesus diz-nos assim que tem toda a autoridade. Esta noção ajudar-nos-á a termos muito mais confiança que Deus é dono de tudo, porque Ele também é o Senhor. É com base neste domínio, é com base neste poder que Jesus tem todo o poder que envia a Igreja para a missão. Nós podemos reparar nesta ligação com a conjunção que vamos ver no versículo 19. Portanto, vejamos. Versículo 19 e a primeira parte do versículo 20. Ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A quem é que Jesus estava a dizer estas palavras? A todos os que estavam a ouvir, quer apóstolos, quer discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Daí a ênfase no versículo 16. Isto mostra-nos que a missão que Jesus estava a dar era, na verdade, uma chamada para todos os cristãos, de todos os tempos. Neste versículo há um verbo, ou nestes versículos há um verbo que está no imperativo, que significa uma ordem. E há 3 particípios. O que é que isto significa? Que o verbo é a expressão principal do texto, embora os particípios ganhem força também de uma ordem. O verbo é fazer. E fazer o quê? Fazer discípulos. Então, a ordem principal deste texto é fazer discípulos. E ser discípulo implica algumas coisas. Primeiro, reconhecimento da sua miséria espiritual em contraste com a perfeição e o amor de Cristo. Um discípulo reconhece que é um miserável espiritualmente em contraste com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo o discípulo do Senhor Jesus Cristo precisa ouvir o Evangelho para reconhecer que é pecador e que merece o castigo de Deus. Contudo, deve perceber que há esperança. E a esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a única pessoa que viveu uma vida perfeita. Além disso, foi à cruz para pagar o preço, para levar sobre si o castigo de Deus e dar assim a sua inocência, a perfeição da sua vida para todos aqueles que reconhecerem que são pecadores. Daí que Jesus é o único caminho para o Pai, pois Ele é a verdade, pois Ele é a vida. Já conhece este Jesus? Aquele que deu a sua vida para salvar pecadores? Tal como eu, tal como todos nós? Na morte de Jesus há lugar para todos aqueles que confessarem os seus pecados e que pedirem perdão a Deus. Já conhecemos este Jesus? Então, um discípulo é aquele que reconhece a sua miséria espiritual face a Jesus. Em segundo lugar, um discípulo está sempre a aprender. Ser discípulo significa que essa pessoa está sempre a aprender e a viver a sua vida como Cristo. E para isso precisa de ler a palavra, para isso precisa de falar com Deus em todos os momentos. Então, se na verdade nós somos discípulos, quanto tempo por dia nós passamos a falar com o Mestre? Se dizemos que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, quanto tempo por dia passamos a falar com o Mestre, já que o discípulo está sempre a crescer e a aprender? Em terceiro lugar, o objetivo de vida do discípulo é Cristo. Quem segue a Jesus deverá saber que não é para ter uma melhor vida nesta terra e nem para ter uma vida mais descansada. Há um custo por nós seguirmos a Jesus, como a rejeição, como termos problemas, como gozarem connosco, etc.
Muitas vezes o nosso objetivo, ou o objetivo na nossa vida é indigno, pois procuramos mais prazer neste mundo do que propriamente prazer em Cristo. Percebo isto até pela lista de prioridades na minha vida. Diariamente eu percebo como troco as prioridades. Se o meu prazer é Cristo, as minhas prioridades têm que mostrar isso. A minha vivência tem que mostrar Cristo. Esforçamos-nos muito para termos estabilidade financeira e muitas vezes esquecemos que temos que crescer em termos espirituais diariamente. O desejo de estabilidade na vida é um ídolo muito característico de quem tem dificuldades de seguir o caminho estreito. E às vezes eu ouço os cristãos a dizerem: pastor, o que eu desejo é estabilidade. Eu percebo o que é que a pessoa quer dizer. Mas o nosso objetivo não é estabilidade. O nosso objetivo é crescimento. Sempre. Estabilidade é sinal de que, em termos espirituais, de alguém que estagnou. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte: eu não segui a religião para ser feliz. Eu sempre soube que beber uma garrafa do vinho do Porto iria dar-me isso. Se tu quiseres uma religião que te faça realmente confortável, eu certamente não te recomendaria o cristianismo. Então, o cristianismo, seguir a Jesus, não é para termos uma vida de facilidade. Olhando para estes dois versículos, nós percebemos assim: fazer discípulos. E como é que nós podemos fazer discípulos? Olhemos novamente. Ide, ou traduzindo mais à letra, a palavra seria algo como indo. Jesus mostrou assim o seu discurso antes e após a ressurreição. Reparemos, antes Jesus disse, Mateus 10:5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Então, Jesus, antes da sua morte e da ressurreição, dizia: vão, mas não vão ter com os gentios. Fiquem-se. Há limites. O que antes era venham ter connosco e vejam, passou a vão e falem. Jesus, antes que disse não falem com os gentios, agora diz vão, falem com todos, com todas as nações, falem. A palavra ir significa que enquanto estivermos a fazer alguma coisa, devemos ter sempre a mentalidade de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro passo é pregarmos o Evangelho, que é o meio pelo qual o Espírito Santo opera. Se um discípulo do Senhor Jesus Cristo, enquanto está a fazer qualquer coisa na sua vida, tem que falar de Jesus, pensemos, quando foi a última vez que falámos de Jesus a alguém? O simples moralismo, os simples gestos de educação, de cuidado pelas pessoas são importantes, mas isso não é o Evangelho. Quanto muito é a consequência dele. Quando é que falamos do Evangelho com alguém? E hoje nós falámos sobre isso na Escola Bíblica Dominical, sobre o amor de Deus, sobre o nosso pecado, sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, sobre o nosso arrependimento. Quando é que falámos a última vez a alguém? Quando foi a última vez que orámos pela conversão de alguém? Isto eu creio que é uma das armas que o diabo mais usa para nos derrubar. A ideia que não vale a pena orarmos pela conversão de ninguém. Às vezes nós oramos e desistimos. Às vezes nós oramos e paramos. Nós já pensámos que é a vida daquela pessoa que está em jogo e que pode haver uma separação eterna dessa pessoa para com Deus? Nós oramos porque não acreditarmos que a pessoa possa mudar, mas oramos porque acreditamos que Deus possa mudar aquela pessoa. Ainda acreditamos que Deus tem poder para mudar pessoas? Será que estamos apenas à espera que as pessoas entrem aqui sem serem convidadas? Como disse Hernández Dias Lopes, se porventura nós não estamos a evangelizar, se porventura uma igreja não evangeliza, é porque a igreja precisa de ser evangelizada. Porque uma igreja que não evangeliza não está a cumprir a missão de Deus. Se houver algo a alterar, eu acredito que sim. Como é que nós podemos alterar as coisas? Como é que nós podemos ser uma igreja missionária? Antes de tudo, precisamos compreender a necessidade que isso aconteça.
E precisamos desejar de coração. Reparemos novamente no texto. Que o texto fala primeiro na adoração. E talvez seja isto que esteja a faltar na nossa vida para termos uma atitude missionária. Adoração. Só há missão quando há adoração. Se não há missão é porque nos está a faltar adoração. Nós precisamos de adorar mais para podermos evangelizar mais. Necessitamos trazer espiritualidade às nossas vidas. Precisamos trazer Cristo às conversas da nossa vida. E muitas vezes nós temos a ousadia de estarmos a falar muito tempo com amigos descrentes e nunca lhes termos falado de Jesus. Isto não é possível, meus irmãos, biblicamente. Nos tempos de maior avivamento ao longo da história, as conversas nos lares estavam cheias da palavra de Deus. Basta ver os avivamentos, e eu gosto muito de estudar história, e ver os avivamentos ao longo dos últimos anos. E todos eles estavam ligados a isto. As conversas nos lares estavam cheias da palavra de Deus. Hoje, se existirem conversas, porque às vezes nem há conversas, se existirem conversas, elas estão cheias de quê? Qual o lugar que a TV, a internet, os jogos, os telemóveis, a arrumação da casa e as conversas banais têm em relação à oração e à leitura da palavra? Quem é, afinal, a prioridade? E o que mais me custa em relação a este ponto é porque, por vezes, vejo pais preocupados com os filhos estarem longe de Deus ou se estarem a afastar de Deus e acharem que a culpa é da igreja, porque a igreja não tem atividades. Já o disse aqui e volto a reafirmar. A igreja não é um conjunto de atividades. A igreja não é feita para eventos. A igreja é o próprio evento de Deus na missão que nós temos de, em tudo o que fizermos, proclamarmos o Evangelho. Agora, quando esses pais, às vezes preocupados com os filhos se estarem a afastar e acham que a igreja é culpada porque não há atividades para crianças, para adolescentes, para jovens, seja o que for, a pergunta que deve ser feita a essas pessoas deve ser: quantas vezes oram pelos seus filhos? Quantas vezes oram pelos seus filhos? Quantas vezes tiveram a oportunidade de falar da palavra aos vossos filhos e não falaram? Talvez aí encontrem algum tipo de explicação. É verdade que isto não é, fazes este passo e isto acontece. Porque eu já vi maus pais e os filhos a serem uma bênção. Como também já vi pais a serem uma bênção e os filhos serem uma desgraça. Mas aquilo que eu quero é que um dia, quando o Senhor me chamar à sua presença, eu possa dizer: e eu não estou descansado a 100%. Não estou. Mas quero um dia poder dizer que eu fiz tudo para que os meus filhos chegassem à salvação. Eu fiz de tudo para que a minha mulher crescesse espiritualmente. Eu fiz de tudo para que pessoas à minha volta pudessem conhecer a Cristo. E eu ainda tenho um longo caminho a percorrer. Nos tempos de maior avivamento, as igrejas também tinham pessoas que, de repente, tinham vontade para se encontrar para orarem. Ouviam um assunto de oração e, em vez de dizerem aquela famosa frase de "eu vou orar por ti", diziam à pessoa e diz: "Rita, tens esse assunto? Ok, vou já orar por ti." Em vez de "vamos orar por ti", não, agora mesmo. Trouxeste um assunto, eu vou orar por ti. E as pessoas tinham necessidade de se encontrarem para orarem juntos. Uma palavra aqui aos nossos jovens. Quando cheguei à igreja não havia só uma jovem, que hoje já não está connosco, está a servir ao Senhor na Igreja Batista Termês. E Deus foi acrescentando jovens. E eu estou lá, o velhote, lá num grupo que eles têm do WhatsApp. Débora, cuidado, está bem com esses redes. E eu vejo que os jovens... E eu fico contente ontem... Não fiquei muito contente ontem com o João Trocados, com umas fotografias que ele mandou. Mas aquilo que eu fico muito feliz é de verem os jovens, creio que semanalmente, se não, com alguma, pelo menos eu vejo, mas de vamos orar.
Vamos encontrar-nos para orar. Isso é muito bom. Quando alguém me diz, olha, vamos estar juntos para orar, isso enche a minha alma, não é? Porque eu creio que na minha juventude houve muita amizade desperdiçada sem o Evangelho, sem oração. Ao longo da história, quando houve avivamento, as pessoas sentiam que tinham amizades, e amizades centradas em Cristo. Eram amizades profundas. Será que nós podemos dizer que temos amizades profundas? Nós conhecemos e tal, todos uns... damos-nos bem, são relações públicas e tal, mas temos amigos mesmo. Será que nós temos amigos? Será que não nos sentimos sozinhos, às vezes? Temos alguém com quem abrir o nosso coração e dizer as coisas que às vezes nos atormentam? Temos amigos em que nós possamos desabafar aquilo que se passa connosco e eles depois vão continuar com a mesma atitude para connosco? Conseguiremos ouvir alguém que está a passar por problemas? Amizades profundas. E elas são cultivadas como? Com oração mútua. Com uma coisa que eu sei que não é muito característica, e já falámos uma vez aqui na igreja sobre isso. Não é muito característica naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto desta zona. Abrir as portas da nossa casa. As portas da nossa casa estão muito fechadas para aquilo que realmente importa. E às vezes abrimos as portas da nossa casa para muita coisa que não nos faz crescer espiritualmente. Nós precisamos de abrir as portas da nossa casa. Precisamos de convidar pessoas ao nosso lar. Porque, se repararem ao longo do Novo Testamento, e há um colega meu que vai fazer uma tese sobre isso. Foi à mesa que no Novo Testamento aconteceram as coisas mais extraordinárias. Não estou a falar da cruz, não. Mas foram na mesa que aconteceram conversas maravilhosas. Foi na mesa que aconteceu bênção. Nós temos que voltar a abrir as nossas casas. Isso era algo que acontecia nos tempos de maior avivamento. Os puritanos dão-nos lições acerca disso. Havia também um compromisso sério com a evangelização e missões em todo o mundo. Os cristãos sentiam-se devedores, não em relação a Deus, mas sentiam-se devedores de pregarem o Evangelho às outras pessoas. E daí de falarem de Jesus. Uma pessoa que não seja salva, nós estamos a dever-lhe. Nós estamos a dever o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho. Por isso a nossa atitude, aliás, mais também sobre isto, nos tempos de grande avivamento, não tinham amizades cujo objetivo não fosse evangelizar. Ou seja, ao fazerem uma amizade, o objetivo era sempre ou discipular ou evangelizar. Não havia outra forma. Por isso a nossa atitude deve ser como a do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Nós lemos há pouco. E não é por anunciar o Evangelho que eu me sinto orgulhoso. Isso é uma obrigação. E às vezes eu vejo as pessoas orgulhosas. Ei, pá, eu falo que não sei quantas pessoas, através de mim, milhares de pessoas vieram à salvação. Isso às vezes é orgulho. Não é? E não é por anunciar o Evangelho que eu me sinto orgulhoso. Não, isso é uma obrigação que eu tenho. Ai de mim se eu não anunciar a boa nova. Ai de mim. E na verdade, ao longo da minha vida, eu tenho dito muito mais ai, coitado de mim, por alguma coisa do que me aconteceu, do que ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós temos que largar a autocomiseração, nós temos que largar o ai de mim, o ai, coitado de mim, para o ai de mim se não pregar o Evangelho. Temos que parar de nos queixar, nós temos que começar a proclamar, a falar de Jesus. E certamente quando vimos coisas a acontecerem, certamente o facto de anunciarmos Jesus, às vezes vamos perceber que afinal aquilo que temos pode não ser assim tão nada de especial. É esta mudança de atitude que tem que haver na nossa vida. Por isso que Deus restaura o nosso amor por oração. Que Deus restaure o nosso amor pela evangelização. Que em cada contacto nós possamos encarar com espírito de missão. E quando nós não conseguirmos ir a algum sítio,
oremos e apoiemos financeiramente para fazermos discípulos de todas as nações. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 4, Paulo disse às igrejas na Macedónia, que eram muito pobres mesmo muito pobres. Paulo não disse, Paulo estava a contar o que estava a passar. E Paulo estava a dizer que as igrejas na Macedónia, que eram muito pobres, contribuíam para além das suas necessidades, para além daquilo que tinham, para que o Evangelho fosse pregado em Jerusalém. Ou seja, igrejas pobres, mas que mesmo assim faziam um esforço para que o Evangelho fosse anunciado noutro sítio. Quantas vezes nós oramos pela igreja perseguida? Quantas vezes nós ajudamos financeiramente pessoas que até no nosso país estão a fazer missões? Nós sabemos que no norte de Portugal, mesmo lá no norte de Portugal, está a acontecer um avivamento tremendo. Tínhamos a noção de que quando nós contribuímos, nós estamos a contribuir para que o missionário da Convenção trabalhe em Pias, em Valença, igrejas que tinham 2, 3 pessoas e neste momento já têm várias pessoas reunidas, conversões, não é pessoas que vieram de outras igrejas para lá, conversões a acontecer. Nós tínhamos esta noção. Temos a noção que, por exemplo, no Porto, Deus está a utilizar várias pessoas no Porto para poderem abrir novas igrejas. O que temos feito para ajudar? No centro do país, em Ovar, abriu recentemente a missão batista lá em Ovar. Temos essa noção, temos amor pela evangelização, ainda acreditamos que é possível haver vidas salvas. O que nós fazemos a nível de contribuições para que aconteçam missões nacionais, missões mundiais? Quero deixar um desafio à igreja. É o mês de aniversário e eu vou fazer um desafio à igreja. O desafio é o seguinte. Já fizemos um parecido e vamos fazer um novo. Prometo que vamos tentar arranjar um pote mais bonito do que aquele. Mas que em cada domingo, e nós vamos fazer isto em ato de culto, que em cada domingo, cada pessoa que tiver o desejo possa dar €1, que será para sustentar, apoiar missões nacionais e missões mundiais. Nós daremos relatórios desse dinheiro. No fundo, são apenas 1, 2 cafés, dependendo do sítio onde vamos tomar o café, que nós deixamos de tomar para poder abençoar vidas. €1 por pessoa. E nós queremos fazer missões, não só através dos nossos pés, mas também através das nossas carteiras. Queremos abençoar vidas. Há pessoas que estão a levar o Evangelho e que têm pouco para comer. É verdade, no nosso país. Olhando para o versículo, ser discípulo é então indo e é também o quê? Batizar. Aquilo que os batistas, segundo o pastor Tiago Cavaco disse, gostam muito. Batizar e batizar com muita água. Não é? E nós batizamos em nome de quem? Reparem no texto. Aí a Trindade plena. Batizamos em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar de, à partida, já não podermos utilizar mais o nosso batistério, porque quando o enchemos de água, como gostamos tanto da água, a água vai por todos os lados, nós já não podemos utilizar mais o nosso batistério. Mas nós vamos querer arranjar soluções para isso. Que haja pessoas para batizar, porque arranjar um batistério, isso não vai ser problema. Queremos trabalhar, queremos orar, queremos ver mais batismos. E iremos recomeçar as aulas no primeiro domingo de junho. E agora, independentemente, e às vezes aqui eu sou o culpado, e levo nas orelhas da direção com toda a razão. Independentemente de quem vem e quem não vem, as aulas serão dadas. Se não fizerem as aulas, não serão batizados. E aí também é uma responsabilidade para os pais que trazem também os seus filhos. Não é? Se nós levamos os filhos para tudo e mais alguma coisa e não podem faltar, eu também acho que para as aulas de batismo os filhos não devem faltar. Primeiro domingo de junho, nós recomeçaremos as aulas às 3 horas.
as aulas de preparação para o batismo. Quem quiser vir está convidado para poder fazer esta classe. Qualquer idade. Vamos juntar as idades. Qualquer idade pode vir aos domingos às 3 horas. Em terceiro lugar, diz-nos o texto, fazemos discípulos como? Ensinando. O que nos mostra que ser discípulo é preciso ensinar, como também continuar a ser ensinado durante a vida. E devemos nos ensinar mutuamente a fazer o quê? A obedecer a Deus. Reparemos, Hebreus 3:13. Pelo contrário, animem-se. Aqui a palavra animem-se não é ser como o João, que está sempre com uma atitude bem disposta a animar sempre os que estão à volta. Não tem a ver com esta palavra, o ânimo. Animar aqui é exortar, fortalecer aquele que está ao lado. Então, portanto, exortem-se mutuamente, continuamente, enquanto o dia de hoje. Façam isto para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. Então nós precisamos de ser igreja para nos ajudarmos mutuamente. Eu preciso dos irmãos para que eu não caia na sedução do pecado. E os irmãos precisam também de mim para que não façam o mesmo. Eu não estou aqui enquanto pastor para vos deixar pecar à vontade. A minha missão é para chatear-vos e vocês também alertarem-me e chatearem-me a mim. Todos temos a responsabilidade de nos apoiarmos mutuamente. Obviamente que não conseguimos fazer ou ensinar a todas as pessoas, mas temos a responsabilidade de procurarmos ser ajudados, como de ajudar pelo menos uma pessoa. Versículo 20, parte final. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Qual o resultado de uma igreja que cumpre a missão de Deus? Olhem novamente para a parte final do versículo 20. Qual o resultado de uma igreja que cumpre a missão de Deus? Jesus estará com ela até ao fim. A sua presença, a ideia é que a sua presença, o seu fortalecimento e a sua direção serão uma realidade. Mateus começa no capítulo 1, versículo 23, a dizer que Jesus tinha nascido e que ele era o Emanuel, o Deus conosco. E Mateus, o mesmo Mateus, fechou o seu livro a dizer que Deus estaria conosco se fizéssemos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Deus conosco, se fizermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. 59 anos de vida da Igreja da Graça. Tenho alguns desejos e termino com estes desejos para os próximos anos. Não sei quantos, mas tenho estes desejos. Eu tenho que beber um bocadinho. Consolidar o que de bom se tem feito. Às vezes, há alguma pessoa lá em minha casa que diz às vezes parece que tu estás sempre a reclamar na pregação. Não é reclamar, é a forma de eu me entusiasmar, que às vezes parece que estou sempre a dar tareia. Mas não, é a forma de eu me empolgar. Mas damos graças ao Senhor aquilo que de bom tem sido feito aqui. E tem sido feito muita coisa boa. E então aquilo que de bom tem sido feito, isso deve continuar. E devemos, aquilo que temos dito, devemos honrar as pessoas que trabalham. Se ela faz... Não, se ela faz, merece a nossa palavra. Obrigado. Olha, Deus usou-te. Deus usou-te. Olha, Deus. Não é a pessoa que está no centro das atenções, mas é Deus que usou aquela pessoa. Não tenham medo de honrar as pessoas. Então, há muita coisa de bem feito a ser feito na nossa igreja. Então, consolidar. Termos algo que eu disse quando entrei na igreja. Termos um presbitério e termos diáconos, homens e mulheres. Termos grupos nos lares. Estarmos completamente envolvidos em missões. Mesmo até, que isso é um pormenor, mesmo até na questão do levantamento de €1. É um pormenor porque aquilo que é requerido de nós é que temos a atitude missionária. Isso é um complemento. Desejo também que haja pessoas preparadas para discipular. Alguém que entra aqui na igreja, que nós possamos dizer assim facilmente: desculpa, Rita, estás mesmo aqui à frente. Rita, podes discipular? E a Rita: com certeza. Quem é? Não é, pastor, que eu não sei. Não estou a dizer que a Rita faça isto. Pastor, eu não sei fazer. Não. Vamos preparar as pessoas para que as pessoas digam: quem é? A ideia é preciso... É preciso fazer o quê? O que é? Não, eu estou aqui. Eu faço. Então, preparar as pessoas para discipular.
crescermos espiritualmente e crescermos numericamente. Abrir, e aqui peço desculpa, faz-me lembrar algumas conversas que tive com o Justin. Abrir ou revitalizar uma igreja. Temos 59 anos de vida. Com 59 anos de vida já está mais que na hora de termos um filho. Não. Uma igreja. E precisamos de abrir ou revitalizar uma igreja. Que Deus confirme ou não estes desejos que eu senti para a Igreja Batista da Graça. E que no centenário desta igreja possamos estar aqui todos a dizer isto foi uma realidade. Amém? Foi bom ouvir a irmã Inácia a dizer amém. Não é?